Bom dia, candidato. Uma pergunta de informática. O computador funciona sem sistema operacional? Justifique. Não, excelência, o computador não tem como funcionar sem o sistema operacional, pois é o sistema que vai integrar o usuário à máquina. Não, um computador não funciona sem um sistema operacional. O sistema operacional é o programa que gerencia os recursos do hardware, como a memória, o processador, o disco rígido e fornece uma interface gráfica para o usuário interagir com o computador. Candidato, são 2h15 da tarde. Qual o sujeito dessa frase? Excelência, o sujeito ele é inexistente. Inexistente. Candidato, o que é concurso de pessoas? Excelência, o concurso de pessoas é uma modalidade que ocorre quando há participação de 2 ou mais indivíduos para o cometimento de um crime. Excelência, concurso de pessoas acontece no momento em que 2 ou mais pessoas concorrem para a prática de um ou mais crimes. Qual oração está correta? Como sempre eu tinha chegado atrasado. Ou como sempre eu tinha chego atrasado. Excelência, a frase correta é como sempre eu tinha chegado atrasado. Excelência, o correto é utilizar chegado, pois o verbo chegar não possui o particípio irregular. Na verdade, o chego só existe como verbo na primeira pessoa do presente do indicativo. Qual a figura de linguagem na frase? As paredes contam segredos. Metáfora, excelência. Personificação, prosopopeia. Candidato, no Word, para que serve a tecla de atalho Ctrl+T? Excelência, no Word, Ctrl+T vai selecionar todo o texto. Excelência, a tecla de atalho Ctrl+T no Word, ela serve para selecionar todo o texto. Candidato, na pesquisa do Google, qual a diferença entre pesquisar inquérito policial com aspas e sem aspas? Excelência, pesquisar com aspas vai fazer uma busca exata sobre inquérito policial. Já sem aspas, vai puxar vários sites que tem a palavra inquérito. Com aspas, a ferramenta irá buscar os resultados com correspondência exata. Sem aspas, pode ter resultado com correspondência exata ou relacionados. Qual o plural de mico-leão dourado? Micos, leões dourados. Excelência, o plural de mico-leão dourado é micos, leões dourados. Qual o plural de giz? Gizes. Excelência, o plural de giz é gizes, já que nas palavras que terminam com Z, acrescenta-se ES. Exemplo, arroz, arrozes. Candidata, defina crime impossível. Excelência, o crime impossível, ele ocorre quando por ineficácia absoluta do meio utilizado ou por absoluta impropriedade do objeto, não é possível consumar o crime. Um exemplo de ineficácia absoluta do meio utilizado pode ser tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. E absoluta impropriedade do objeto é tentar matar alguém que já está morto. Candidato,
No direito processual penal, cite as prisões provisórias que o senhor conhece. Excelência, posso citar prisão temporária, prisão preventiva. É as que eu me recordo. Excelência, posso citar como exemplos de prisões provisórias cautelares previstas no direito processual penal a prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão domiciliar, sendo que essas três estão indicadas no Código de Processo Penal, e ainda a prisão temporária prevista na Lei 7.960, de 1989. Candidato, cite 3 tipos de impressora. Excelência, posso citar a impressora térmica, laser e a impressora margarida. Qual o objeto direto e o objeto indireto da oração? O médico deu a notícia à família. Excelência, objeto direto é a notícia e a família é objeto indireto. Objeto direto, notícia. Objeto indireto, família. Fale sobre a escola correcionalista. Não me recordo. Excelência, a escola espanhola correcionalista trata o criminoso como um ser digno de pena inferior, que é incapaz de se autodeterminar. Em razão disso, a pena é imposta como uma medida pedagógica. Candidato, defina crime consumado. Excelência, o crime consumado é aquele que reuniu todos os elementos da sua definição legal. Excelência, o crime consumado é aquele que reúne todos os elementos de sua definição legal. Bom dia, candidato. Bom dia. Cite 3 editores de texto. Excelência, eu posso citar o Writer, o Word e o bloco de notas. Quanto a dispositivos de armazenamento, diferencie SSD e HD. Excelência, o HD, ele é um hardware de armazenamento que possui partes móveis. Ele possui um disco e uma agulha, por isso ele é mais suscetível a dano caso houver queda. Ele é mais barato do que o SSD. E ele possui memória flash. Já o SSD, ele também possui memória flash, porém ele não possui partes móveis. Ele é mais caro que o HD e tem maior durabilidade. HD, disco rígido, é um componente de hardware utilizado para armazenamento de dados. Possui partes eletromecânicas com discos magnéticos. Vantagens: menor preço, maior capacidade de armazenamento. Desvantagens: velocidade de leitura e gravação menor, ruído, frágil, maior consumo de energia. Verdade. SSD é um componente de hardware utilizado para armazenar dados utilizando memória flash. Vantagens: maior velocidade de acesso, maior velocidade de leitura e gravação, menor consumo de energia, mais resistente. No Excel, é possível proteger uma planilha para outros usuários não terem acesso? Sim, excelência, é possível proteger a planilha e colocar senha, inclusive. Sim, excelência, a possibilidade de proteção do arquivo através da opção Arquivo. Informações. Proteger documento. Proteger documento. Candidato, na oração, a delegada dirigiu-se à sua sala. Tem crase? Justifique.
Excelência, a crase nesse caso é facultativa. Sim, porém ela é facultativa, já que tem pronome possessivo feminino. Candidato, no Excel, com qual caractere se iniciam as fórmulas? Excelência, com um sinal de igual. Sinal de igual. Candidato, o professor que ameaçar tirar pontos da aluna para ir ao motel cometeu qual crime? Cometeu o crime de... Só um instante, excelência. Importunação sexual. Excelência, o professor que ameaçar tirar pontos de sua aluna para obter alguma vantagem sexual irá incorrer no delito de assédio sexual previsto na parte especial do Código Penal, tendo em vista a relação de hierarquia existente entre professor e aluno. Tá. No direito administrativo, quais são as espécies de atos administrativos? Excelência, as espécies de ato administrativo, eu posso citar atos negociais, atos... Só um instante, excelência. Nossa, não me recordo isso. Lembrar de pônei. Excelência, as espécies de atos são punitivo, ordinatório, normativo, enunciativo, negociais. Punitivo, ordinatório, negociais. Quais são mesmo? Peraí. Lembrar de pônei. Excelência, as espécies de atos são punitivo, ordinatório, normativo, enunciativo, negociais. Enunciativo e negociais, tá. O que é verbo irregular, candidato? Verbo irregular, excelência, são aqueles que possuem várias formas de pronúncia. Excelência, verbo irregular, é aquele que ao ser conjugado, altera seu radical, exemplo dizer, digo, dizes. Tá, altera o radical. Qual a figura de linguagem na frase as paredes contam segredos? Excelência, metáfora. Peraí. Retificando, excelência, minha resposta é prosopopeia. Personificação, prosopopeia. O que se entende por flagrante preparado? Excelência, o flagrante preparado é aquele que a polícia, ela prepara o flagrante e ele é aceito no direito. Excelência, no flagrante preparado o agente é provocado ou instigado a cometer o ato ilícito, dessa forma, considera-se crime impossível, portanto, a prisão é ilegal. Candidato, como se escreve a palavra enxurrada? Excelência, enxurrada se escreve com X. Candidato, era para mim falar contigo ontem, mas não o encontrei em parte alguma. Essa frase está correta ou incorreta? Vou repetir. Era para mim falar contigo ontem, mas não o encontrei em parte alguma. Essa frase está correta, candidato? Sim. Ou incorreta? Sim, excelência, a frase ela está correta. Excelência, o correto é utilizar o pronome do caso reto, eu. Era para eu falar contigo ontem, pois os pronomes oblíquos
átonos e tônicos não podem exercer Função de função de sujeito. sujeito. Candidato, Google Drive e OneDrive são exemplos de quê? Excelências, o Google Drive e o OneDrive são exemplos de computação em nuvem. Excelência, são exemplos de armazenamento em nuvem. No Word, clicando 2 vezes sobre a palavra, o que acontece? Excelência, vai selecionar a palavra, toda a palavra. Excelência, ao clicar 2 vezes sobre a palavra, esta será selecionada. Candidato, a crase na frase compareci à cerimônia de posse dos novos investigadores? Sim, excelência, a crase, pois cerimônia é uma palavra feminina. Sim, excelência. Visto que comparecer necessita de regência da preposição a e cerimônia é um substantivo feminino com... O que são grupos de pressão na criminologia, candidato? Excelência, grupos de pressão. Não me recordo. Grupos de pressão na criminologia são organizações que buscam influenciar políticas públicas relacionadas à criminalidade e ao sistema de justiça criminal. Candidato, o que se entende por crime doloso? Excelência, o crime doloso é aquele em que o indivíduo quis o resultado e praticou. Excelência, crime doloso é aquele que o indivíduo quis o resultado, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Qual a diferença entre concerto com C e concerto com S, candidato? Excelência, concerto com C é um substantivo e vem do concerto musical. Concerto com S vem do verbo concertar. Bom dia, candidato. Classifique o verbo da oração. Agradeço a todos a presença. Excelência, ele é um verbo transitivo direto e indireto, pois quem agradece, agradece a alguém de alguma coisa. Verbo bitransitivo, pois quem agradece, agradece alguém por alguma coisa. Candidato, em relação à proteção ao meio ambiente, qual a geração de direito? Excelência, os direitos de terceira geração, podem ser os direitos difusos ou coletivos. Excelência, a proteção ao meio ambiente é enquadrada como direitos humanos de terceira geração ou dimensão. Candidato, no sistema operacional Microsoft Windows, a ferramenta Windows Explorer, ao teclar Delete, para onde vai o arquivo? E me diz, é possível recuperar? Sim, excelência, o arquivo ele vai para a lixeira e é possível recuperar para o mesmo lugar onde o arquivo estava. A não ser que a pessoa excluir teclando Shift Delete. Aí o arquivo será excluído definitivamente. Excelência, no Windows Explorer, ao acionar a tecla Delete somente, o arquivo será direcionado à lixeira e dessa forma será possível sim restaurá-lo. Eu desejo produzir uma planilha e inserir o símbolo de uma moeda estrangeira. Em qual menu isso é possível? Guia referências. Na aba Página Inicial, Grupo Número, selecionar moeda e escolher a moeda estrangeira.